A gente vai começar a pessoal. Ok. Bom dia a todas e todos. Nós estamos aqui para a apresentação do livro de Thomas Teo. Este livro aqui, Ensaios de Psicologia Crítica. Esse livro é o primeiro livro do Thomas, publicado em português no Brasil. Então, é um prazer muito grande poder fazer essa live comemorando o lançamento desse livro. Thomas Teo é um dos principais nomes do que nós chamamos de psicologia crítica, tem uma contribuição muito vasta na área, é professor da York University, em Toronto, Canadá. Nós vamos ter nessa live a participação também de Gisele Toassa, que é professora da Universidade Federal de Goiás, um grande nome da psicologia crítica, principalmente na vertente de Vygotsky, no Brasil. Gisele fez... Ana, não estou te ouvindo. Sem som. I lost audio. O áudio, Ana. Ana. Estão vendo, são estudantes do laboratório, tem também um outro professor do laboratório, o professor Felipe Degani, e estamos transmitindo pelo canal do YouTube do Clipe Psique, ok? Então, vou passar a palavra primeiro para você, Gisele. Ok. Então, vou passar a palavra para a Gisele. Bom dia a todos e todas, é um enorme prazer estarmos aqui hoje para falar um pouco dessa obra do Thomas. It's a great pleasure to be here to speak a little bit more about Thomas' work. It was very, very hard, foi difícil nós conseguirmos superar os obstáculos burocráticos no decorrer desse processo. It was pretty hard to overcome the obstacles that were that came across this process. Como é comum quando a gente fala em interações internacionais, how is it pretty common when we are leading with different rules, internationally speaking, but everything went fine, né? Tudo ficou bem, e nós pensamos ser extremamente importante agradecer a professora Ana Jacó pelo espaço que concedeu na sua coleção História, Psicologia e Sociedade. We think it's very important to thank Ana Jacó for her support in the collection History, Psychology and Society, Volume 3. And nós também gostaríamos de agradecer a professora Raquel Guzzo, que escreveu a contracapa desse livro, apresentando, né, ela muito próxima do professor Thomas Teo, principalmente por meio da Sociedade de International Society of Theoretical Psychology. I'm thanking also Raquel Guzzo for her fine words about this book. She's pretty close to Professor Thomas Teo. E Antônio Eusébios Filho, professor da Universidade de São Paulo, que escreveu a orelha do livro. So, also Professor Antônio Eusébios that wrote the book here. So, we're here now to speak a little bit more. Nós estamos aqui para falar um pouco mais. São vários os temas que estão presentes nesse livro. A carreira do professor Thomas já se estende por bastante tempo, aí há cerca de 40 anos. The career of the professor Thomas Teo comes along a long way, and it's pretty hard to select
It was pretty hard to select what to translate. So foi bem difícil a gente selecionar aquilo que a gente iria propor como tradução. Acabamos escolhendo textos contemporâneos, né, mais recentes do professor Thomas. Ele vai falar um pouco desses textos, so he will speak a little bit about these different papers. And also some, I believe there's at least a chapter, então há pelo menos aí um capítulo que ele vai comentar também. Nós contamos com a tradução da Verônica Manarino e da Natália Lessa, duas profissionais bastante empenhadas em dialogar conosco. So we counted on Natália Lessa e Verônica Manarino, two translators that are responsible for this this commitment with doing the best for very clear vocabulary in psychology, and also with my technical revision. E também com a minha revisão técnica, afinal, dialogando com elas ali, de modo que o leitor de língua portuguesa pudesse compreender de uma forma mais tranquila. So, nós esperamos que vocês apreciem esse livro, e gostaria já de dizer que ele é apenas, quer dizer, uma introdução, né? Um petisco, vamos dizer. This book is only an appetizer to the whole of Thomas' work, which is available in his profile at academia.edu. So, então, o trabalho do Thomas está disponível no perfil dele do Academia, e quem quiser conhecer mais pode ter acesso ali. Eu gostaria agora de passar a palavra a ele, para que ele possa, então, nos trazer um pouco mais dessa obra. Thomas, please, it's your turn. Okay, thank you. Let me see if I can launch. Deixe-me ver se consigo começar. Okay, so I would. Is the audio okay? Is the sound okay? Okay, I would like to thank first Ana Jacó and Gisele Toassa for making this book happening. Would not have been possible without them. Eu gostaria de agradecer a professora Ana Jacó e Gisele por fazer esse livro acontecer. And it's a pleasure today to present some of the ideas in this book. É um prazer apresentar hoje algumas ideias deste livro. So the first question, of course, is what is critical psychology? Primeira questão, que é psicologia crítica. And in my article in the book, I make a suggestion that there's different streams of critical psychology, beginning with a critique of psychology. Há muitas ideias do que seria a psicologia crítica, sendo a primeira, que seria a crítica da psicologia. And this is basically the epistemic, ontic, and ethical shortcomings of psychology and the collusion of psychology with power. Como deficiências epistêmicas, ônticas e éticas da psicologia, o conluio da psicologia com o poder. I think another stream is doing justice in and through psychological theory and methods. For example, how can we do justice to the subject matter? If you think about subjectivity, which theories and which methods do justice to that subject matter? Então,
também, por exemplo, a ideia de fazer justiça em e através da teoria dos métodos psicológicos, como, por exemplo, de fazer justiça ao assunto, né, ao objeto, a gente pode dizer, da psicologia, que eles chamam de subject matter, né, por exemplo, subjetividade. And another stream is interested in doing justice with and for people. Think about community psychology, think about psychologists who focus on class, gender, feminist psychologists, for example, race, disability, consider critical race theories, critical disability studies, and so on. So the focus is doing justice with people. Outra perspectiva de fazer justiça com as pessoas ou para as pessoas, por exemplo, com psicologia comunitária, a questão da classe, gênero, raça, deficiência. Então, ele enfatiza fazer justiça. And finally, we could argue that there's also a stream of critical psychologists that tries to do justice to history, culture, and society in psychology. Think about critical historians. E também defender a necessidade de se fazer justiça à história, cultura e à sociedade em psicologia, uma questão para os historiadores críticos. And you could summarize that basically critical psychology is resisting power. E basicamente, se afirma aí que a psicologia crítica deve resistir ao poder. Most of my own works, although there's an overlap of those different streams, is really on critical theoretical psychology. So it's really focused on psychological theorizing more than anything else. Os trabalhos que ele apresenta, né, que eu apresento, mostram uma sobreposição dessas diferentes perspectivas para se fazer psicologia crítica, e principalmente no campo aí de uma teorização crítica. So this is exactly what I mean here now. Critical theoretical psychology, theorizing is a practice, and I basically suggest, to make this very short, that critical psychology is about deconstruction, reconstruction, and construction. Para tornar isso muito breve, ele está comentando aqui, gente, o primeiro texto do livro, que é a Praxis da Teorização na Psicologia. E comentando aqui que vão ser basicamente 3 dimensões dessa prática: desconstrução, reconstrução e construção, que envolve, por exemplo, criar, avançar e desenvolver conceitos. Think about the concept of resilience. It's one example. How can we deconstruct the concept of resilience? How can we reconstruct the concept of resilience, meaning where does this concept come from? Who used it for the first time? How did it develop? And finally, the question is, can we construct alternative concepts to resilience where we advance, develop, or create a new concept that is based on resilience but goes beyond, let's say, an individualistic understanding of resilience? Eu dou um exemplo do conceito de resiliência, como nós podemos desconstruir, reconstruir esse conceito e também construir esse novo conceito de resiliência a partir, quer dizer, de quem desenvolveu, a partir desses parâmetros em que ele foi criado. In my own work is very much trying to advance, create, and develop concepts. No meu próprio trabalho, tem a ver com criar, com desenvolver conceitos, né, avançar com eles. Eu acho... Oi, o Thomas sumiu, gente. Ele caiu? Gente, estamos com um problema técnico. O professor Thomas Teo acabou de perder a conexão.
Vamos torcer para que ele retorne logo mais. Ele falava, gente, desse texto. Voltou. Oh, he came back. So I'm not sure what happened. Suddenly I was removed from the... Okay, let's see. I was in trouble here. So you were speaking about the concept of resilience when the connection failed. Yeah, sorry. My main task is basically trying to create, advance, and develop concepts. Move forward, please. So the first concept that I like to discuss is the concept of epistemological violence. O primeiro conceito que eu gostaria de discutir é o de violência epistemológica. And you could divide the scientific process into discovery, what questions are asked, justification, what methods are used, what interpretations are provided, and what is done with that knowledge in the public or in the scientific community. Ele pode dividir essa problematização, essa reflexão em diferentes contextos, que seriam, por exemplo, quais são os descobertas, o de justificação, o de interpretação e de transferência dos conceitos em psicologia. And for pragmatic reasons, meaning in order to convince also traditional psychologists, I located epistemological violence in the context of interpretation. E, de modo geral, por razões programáticas, os psicólogos costumam situar as análises no contexto de interpretação. And epistemological violence is a practice that is executed when academic interpretations of empirical results implicitly or explicitly construct the other, could be gender, could be race, could be ability, could be sexual orientation, as problematic or inferior, although alternative, equally viable interpretations exist. Esse é o segundo capítulo do livro, gente, sobre violência epistemológica, e ele Thomas define aqui violência como uma prática que se executa quando interpretações acadêmicas de resultados empíricos, implícita ou explicitamente constroem um outro, né, um diferente, como problemático ou inferior, embora existam interpretações alternativas igualmente viáveis para esses resultados empíricos. So, for example, what goes into data? A theory goes into data. A psychoanalyst produces psychoanalytic data. A behaviorist produces behavioristic data. Evolutionary psychologist produces evolutionary data, and so forth. Method goes into data. A quantitative method produces quantitative data. A qualitative method produces qualitative data. And of course, society and history goes into data because there's certain questions, certain interests that have disappeared in time, and that goes into the data as well. So if you're interested in other differences between races, that is a societal historical question that goes into the data. Teoria, por exemplo, teoria psicanalítica, teoria behaviorista, vai estar presente nos dados, assim como método psicanalítico ou behaviorista, ou mesmo qualitativo, está presente nos dados. Da mesma forma, a sociedade está presente nos dados empíricos aí de análise. Então, é preciso expandir essa perspectiva de entendimento de como dados são construídos. So the assumption is that data leads to one interpretation, when in fact data can lead to a variety of interpretations. Então, muitos acreditam que os dados podem levar a uma única interpretação, mas eles podem ser interpretados de diferentes formas. It's also called that interpretations are underdetermined.
nesse sentido, há uma subdeterminação das interpretações, né? And so any single interpretation of data is in interaction with a variety of other factors. So if I just choose a certain interpretation, of course, that's in relationship with other data that exists on the topic, but also with my theory that I have, the scientific community in which I live in, and the worldview that I endorse. So my interpretation is also influenced by worldview, community, theory, and other data. Então, os dados, eles estão em interpretação em relação, é claro, com outros dados, mas também com as teorias que eu sustento, né, e outros aspectos. Então, os dados estão em interação com uma variedade de fatores, e também comunidade científica a qual pertenço. But if I choose an interpretation that constructs or that is harmful to the other, despite I have other interpretations available, then I commit epistemological violence. Let's say. Então, se eu escolho uma interpretação em detrimento de outra, muitas vezes eu posso estar cometendo violência epistemológica. So let's assume you find empirically there's differences between women professors and male professors at elite universities, let's say in the United States. That's the empirical data. And then you interpret it that women are by nature less intelligent than men. As your interpretation of this data, then you've committed a form of epistemological violence. Então, por exemplo, se você pegar dados sobre mulheres professoras universitárias e homens professores universitários no contexto de universidades americanas, estadunidenses, e você pode concluir que as mulheres são menos inteligentes do que os homens. Isso constitui uma forma de interpretação que ele está falando aqui. Yes, because this interpretation is underdetermined by the data. Porque nesse caso, quer dizer, como se fosse um déficit de interpretação. A interpretação ela está subdeterminada pelos dados. So this was basically one concept that I developed, epistemological violence, but this is, of course, taking place in a larger context, which I call problem. How do we make people into problems? Isso, é claro, está relacionado ao conceito que ele criou, que é o de violência epistemológica, mas envolve um conjunto maior de reflexões referente à forma como nós tornamos determinadas pessoas problemas. How can you make, for example, migrants into problems? You can do that sociopolitically. You can do that theoretically. You can do it empirically, or you can do it visually. Então, quer dizer, tem a ver com a forma como nós elaboramos problemas. Se a gente faz uma problematização sociopolítica de uma certa pessoa, um certo sujeito, se nós o problematizamos teoricamente, empiricamente ou mesmo visualmente, essa pessoa que foi, como nós entendemos, transformada em um problema. Yes, and so for a critical psychologist, of course, the question is about a psychology about two people or a psychology for and with people, meaning from understanding migrants as a problem to understanding the problems that migrants encounter in a given sociocultural context. Hi, Thomas couldn't understand the connection was poor. Okay, so from understanding migrants as a problem to understanding the problems that migrants encounter in a given sociocultural context. Ok, thank you. Então, a questão seria se a gente faz psicologia sobre alguém, sobre as pessoas, ou se a gente faz psicologia para as pessoas e com as pessoas. Ele dá o exemplo dos imigrantes, se a gente problematiza, então, como ocorrem os problemas deles. Go on, please. Yes, and of course, X stands for all different kinds of human groups.
E isso se estende para todos os tipos de grupos humanos. So I've also done another concept is developing the concept of wide epistemology. And my point is that a wide epistemology is not only in the politics of science, but also in the logic of psychological science. Outro conceito, então, que ele está trabalhando é sobre epistemologia branca. Seria um conceito que afeta a epistemologia ou a lógica da ciência psicológica, que está na lógica da ciência psicológica. So my point is that the way psychology is set up as a psychological science, the methodologism of psychology itself contributes to wide epistemology. Então, se a gente... se as epistemologias brancas está na lógica da ciência psicológica, na sua política, ou se atravessa, faz parte de um metodologismo da psicologia, né, excessos que estão e problemas que estão nos métodos. So it is characterized, in my view, through neglect, omission, and supremacy. And I don't think we have time to explain this in detail, but I'm interested also in the consequences. Está, por exemplo, em atitudes como negligência, omissão ou supremacia, que envolvem, no caso, os brancos. Ele não tem tempo aqui para explicar melhor esses aspectos. And I think the consequences, and lots of us experience that in psychology, is this very narrow horizon of psychology. The fact that psychology is status quo supporting and not status quo transforming, and that psychology does not account for temporality or contextuality. I think this is the consequence of a wide epistemology. Isso tem a ver com o muito estreito horizonte aí da psicologia, né? O fato de que a psicologia acaba dando suporte, endossando status quo, sem se importar com temporalidade ou contextualidade daquilo que ela faz. So I want to move on to another question I think critical psychologists should be interested in, basic existential crisis of humanity. Então, vamos em frente. Eu me pergunto se a psicologia deveria estar interessada nas crises existenciais da humanidade. Arguably, on the horizon is again nuclear war, increasing inequality, climate change, and as a consequence of inequality and climate change, increased migration. Então, por exemplo, a guerra nuclear, que agora voltou ao horizonte, a questão das mudanças climáticas e que estão relacionadas às migrações aumentadas, né? Aumento das migrações que tem acontecido mais recentemente. And I'm interested specifically in which way subhumanism, which goes back to the Nazis, as well as 1930s, 1920s United States, has re-emerged as an ontology, the idea that certain people are below the standards of humanity. Por exemplo, o conceito de subhumanismo, que foi criado pelos nazistas, e que tem algumas expressões também nos Estados Unidos nos anos 20 e 30, reemergiu aí como conceito, se a gente pode considerar que certas pessoas podem ser consideradas subhumanas. And so I'm interested in which way the concept, that's another development of the concept, subhumanism plays a role in migration and how we can understand subhumanism. And first of all, I think it's a visual ontology. Sim, esse é um outro capítulo do livro, gente, sobre o subhumanismo, e ele está pensando aqui nos desdobramentos, enfim, desse conceito.
e como a gente poderia entendê-lo até mesmo como uma ontologia visual de determinados sujeitos. Meaning, subhumanism works with images, pictures, photos, videos, imaginations even. E ele opera com vídeos, imagens, né, diferentes formas visuais que afetam a imaginação. And there's no contradiction to racism, but subhumanism is more malleable than racism because everybody can become a subhuman under the right circumstances. You could be made into a subhuman, I could be made into a subhuman. Under the right circumstances, everyone can be made into a subhuman by power. Tem uma relação com o racismo, mas é um conceito mais maleável do que o conceito de racismo, porque todo mundo pode ser considerado subhumano em determinadas circunstâncias. Eu posso ser considerada, quer dizer, você pode ser considerado, todo mundo pode ser considerado subhumano. Yeah, and subhumanism has a clear action imperative, meaning, think about, I use the example of zombies. So zombies are a class of subhumans to which human behaviors need not apply. And I do not need scientific work, such as in scientific racism. We all can quickly identify the zombie. And the limited resources for the living make inhuman behaviors necessary. O conceito de subhumanismo está relacionado ao imperativo de ação. Vamos pensar nos zumbis. É uma classe de subhumanos aos quais os comportamentos humanos não precisam se aplicar. Todos nós podemos identificar o que são os zumbis sem necessidade de discurso científico. Yeah, not only can I kill a zombie, no, I actually have the duty to kill a zombie. Não apenas eu posso matar um zumbi, como tenho dever, eu tenho que matar um zumbi. And subhumans do not have the same rights as humans. So migrants who have been made into subhumans do not have the same rights as humans. Então, eles não têm os mesmos direitos que os humanos. É o caso dos migrantes, por exemplo, que não teriam esses mesmos direitos, seriam como os zumbis nesse caso. And I think that empathy is not enough because it's a visual ontology, you can quickly produce images that show the opposite. Empatia não é o suficiente porque há imagens que você pode produzir o tempo todo, substituindo, enfim, essas figuras. So this is a famous photo of Aylan Kurdi, a child that died in the Mediterranean, and it elicited empathy for a few days, weeks, maybe in Canada a little bit longer because there was a Canadian connection. But then, all over Europe, everybody reverts back to other images and again to the idea that migrants are subhumans. Essa é a foto de uma criança chamada Aylan Kurdi, uma criança que se afogou, que foi no Mediterrâneo, e que esteve presente na mídia por alguns dias, por algum tempo, e que despertou muita empatia, mas logo foi esquecida, e isso durou um pouco mais no Canadá, né, a presença dessa criança na mídia, por conta de relações, né, conexões que essa criança tinha com pessoas no Canadá. Mas logo depois se volta ao discurso de que os imigrantes são subhumanos. And, Alan received empathy, of course. He's a child. He's a white child. He has clothes like a European child. But what about children that don't look like him? And so I think working with empathy, with affect, is insufficient. E é claro que ele despertou simpatia, porque ele é uma criança branca, que parece, né, com pessoas aí na Europa e na América do Norte, mas o que acontece com crianças que não têm essa aparência, né, como que a gente pode confiar nos afetos nesse caso? And it's not only emotional, it's also an ontology. It's really an ontology
the ontology of subhumanism that guides policies in European and North American migration. De fato uma ontologia, não é só uma questão de afetos, aquilo que move esse discurso sobre migração na Europa e nos Estados Unidos. And another concept I'm trying to develop is the concept of subjectivity, and where we have also promoted the idea of the psychological humanities, the idea that it is important to include history and philosophy and political theory and educational theory in the arts when we try to understand human subjectivity. Está tentando desenvolver o conceito de subjetividade, a importância de aspectos educacionais, históricos, sociais, né, entre outros aí, que estão implicados numa teoria da subjetividade. So I think we don't have time to go through all these principles, but I want to focus on the second one, which is the entanglement of socio-subjectivity, intersubjectivity, and intrasubjectivity. Não temos tempo para percorrer todos os princípios, mas vou destacar o segundo aqui, o emaranhamento da socio-subjetividade, intersubjetividade e intrasubjetividade. What does this mean? It means that if we want to understand human subjectivity, we have to account for history, culture, society, the interpersonal, as well as personal idiosyncrasies, if you like. Nós precisamos identificar aspectos históricos, sociais e culturais, se a gente quiser mergulhar aí na socio-subjetividade. And I think in a concrete subjectivity, those parts are entangled, means they cannot be disentangled anymore to the degree that you can even suggest a certain percentage is this, a certain percentage is that. It's really using this metaphor of entangled, that it's entangled in a way that you cannot disentangle it anymore. Existe emaranhamento desses aspectos de uma maneira que você não consegue mais dissociá-los. Yes, and so from this perspective, any approach that doesn't account for this entanglement is limited. Nesse sentido, qualquer abordagem, qualquer tratamento do objeto que não se dê conta desse emaranhamento é limitado. So if you focus only on the internal, it will be limited. If you focus only on society, it will be limited. Então, se você focar apenas no interno ou na sociedade, você vai estar limitado. But in any case, what we try to develop here is the idea of the psychological humanities and the idea of human subjectivity, but this is a project I'm working on now, so I'm not going to go into detail. Ele está ainda trabalhando nessa discussão aqui das humanidades psicológicas, da socio-subjetividade, então não tem como desenvolver um pouco mais essa questão aqui. Yeah, just maybe one I call the actuality and potentiality, the idea that in a theory of subjectivity, we should not only focus on what happens in human mental life, but also what is possible in human mental life. Então, no foco da atualidade e potencialidade, nós devemos nos ater àquilo que está acontecendo na vida mental humana, o que pode acontecer nela também. And a form of, and in this context, I was interested in different forms of subjectivity to which individuals suture themselves into, such as neoliberal subjectivity. Estou interessado em certos aspectos da subjetividade neoliberal que faz com que as pessoas se relacionem consigo mesmas como se fossem com um negócio. Esse é outro texto, gente, como neoliberais. Yeah, so I think we don't have to go for every detail here, but I mean, this is pretty well known, the idea of an entrepreneurial self.
não precisamos explorar cada detalhe aqui, mas isso é bastante conhecido, a ideia de um self-empreendedor, não é um empreendedor. Branding of the self. O eu como marca, né? O sujeito como sua própria marca ser vendida. And if you've reached a certain age in academia, you can see how this clearly, so to say, has been emphasized in the last years, maybe in our case, 2 decades, to which degree an academic has to become an entrepreneur, has to brand themselves, has to promote themselves. So it doesn't happen, so to say, only to other people, it happens to our own lives. Se você chega aí um certo tempo, né, longo aí de academia, você começa a perceber como os acadêmicos também são chamados a essa cultura, né, que você tem que se transformar numa marca, você tem que se vender suas pesquisas, e assim por diante. And then I go through, so what does this do to thinking? What does this do to feeling? What does this do to willing? What does neoliberalism do to our bodies? Então, ele vem a pensar o que isso faz com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, com a nossa vontade, mesmo com os nossos corpos. So, for example, cost-benefit analysis. Por exemplo, análise de custo-benefício. And again, using examples from our own lives as academics, the difficulty, for example, to find reviewers for a journal article because it's service work and that is not really appreciated in the institution, becomes difficult to find reviewers. It's just one example. Um exemplo pode ser a enorme dificuldade que um editor tem de encontrar pessoas para serem pareceristas de um determinado artigo, que isso não é valorizado mais academicamente nesse contexto aí em que a gente é empresário de si mesmo. Yeah, so I'm going to skip the rest. Yeah, and I think I want to only emphasize, I think that is an interesting insight that was emphasized by, I forgot her name. Basically, it's not the individual so much as it's the family that becomes the basic unit of market society. Margaret Thatcher, Thomas. Sorry? It was Margaret Thatcher who said this. Yes, Margaret Thatcher first said there is no such thing as society, there's only individuals, and later she added family, yeah. And you're absolutely right, this goes back to Thatcher and Reagan, that the family becomes the substitute to the welfare state, and actually it's less the individual, I think, than the family, which is the unit of neoliberal market society. And then I think, yes? Ele estava se perguntando, ele estava tentando se lembrar de quem falou primeiro que a unidade de uma sociedade neoliberal seria a família, seria o indivíduo, depois a família. Eu lembrei de que era a Margaret Thatcher. Ele falou que sim, isso remete à era Thatcher e Reagan, e ao processo de desconstrução aí no estado de bem-estar social. Go on, please. Yes, and then I think more recently I'm interested also in deglobalizing subjectivities versus anti-globalizing subjectivities. E mais recentemente está interessado em subjetividades desglobalizantes ou antiglobalizantes, que também têm aparecido. Yeah, so this is basically an overview of the articles in this book. I want to conclude that resistance is possible. Então, esses são basicamente os artigos que estão presentes no livro, e eu concluo dizendo que resistência é possível. And thank you very much for your attention. E muito obrigada pela atenção, gente. I think that's that. É isso, pessoal. A gente está voltando. O pessoal do Clio, creio eu, tem algumas perguntas
So we're coming back. Clio's Psique's people have a few questions for you, Thomas. Yes. Olá, Gisele. Hello, Thomas. Gisele, nós temos algumas... Meu nome é José Felipe, prazer. Sou orientando da Ana Jacó. Nós temos algumas perguntas, Gisele, e eu gostaria de ver com você se vai fazendo uma, o Thomas responde, ou se eu posso fazer mais de uma por vez. São 5 Elas vêm traduzidas, Zé Felipe? Eu falaria em português. Então, melhor uma de cada vez. He's asking himself if it's better to make each question all at once. And I'm saying that it's better one at a time. A primeira pergunta seria sobre o prefácio do livro, no qual a Ana Jacó aponta que seu pensamento ainda é pouco conhecido no Brasil se levarmos em consideração as publicações em português anteriores ao livro. Uma entrevista realizada por Gisele Toassa, publicada na revista Psicologia e Sociedade, 2015, e um capítulo do livro sobre subjetividade fascista, decorrente de uma conferência no 14º Encontro Clio-Psique em 2022. Levando em consideração os textos selecionados para a publicação desse livro, como você avalia a contribuição da sua produção para a teoria e prática dos psicólogos no Brasil? Thomas, he's saying that, as Anna says in the preface of the book, that your thinking is little known in Brazil, in spite of having been, in spite of its previous publishing, as for example, in an interview that we made 10 years ago, I made it you, and it was published, also a book chapter about the fascist subjectivity that you published also with Anna. So they want to know what you think it's the contribution of your work to the theory and practice of Brazilian psychologists. Well, I mean, to a certain degree, that is an empirical question, because it's not up to me to decide what Brazilian psychologists or Brazilian critical psychologists or Brazilian theoretical psychologists can do with my writings. It's actually up to the Brazilians to decide if this is useful to them or not to them. I mean, of course, I hope it is useful to them, and I hope, so to say, it gives an idea how we can, if you're interested in theoretical work, how we can actually advance certain concepts, how we work, so to say, with the past, how we work with the present, how we can develop counterfactual thinking in order to advance theory also in a Brazilian context. Ok, ele acha que não é a pessoa mais indicada para dizer como os psicólogos brasileiros podem se utilizar do trabalho dele, e de que maneira também a história e a teoria da psicologia possa fazer isso, os psicólogos críticos ou os psicólogos que estão na prática, mas ele gostaria de imaginar que vai se continuar a trabalhar com os conceitos aí que ele elaborou. Please, Thomas, if you like, go on. Yeah, I think it would be a colonial or neo-colonial approach to presume that I know how this is good for a Brazilian reader. I think that epistemic modesty is preferable over epistemic grandiosity, where I cannot presume that what I'm saying is relevant for Brazilian context. But of course, I hope that Brazilian colleagues can learn from it, as I like to learn from Brazilian colleagues, of course. Ele acredita que seria uma postura colonialista dele, dizer como o Brasil deve se apropriar, os psicólogos brasileiros devem se apropriar disso, e que ele acha que é necessário manter uma atitude de modéstia epistêmica, ao invés de uma arrogância epistêmica,
no sentido de esperar que esses conceitos, enfim, sejam promovidos e valorizados e tudo mais, e que ele espera também aprender com os psicólogos brasileiros. Yeah, and I think my point is also what I try to make in this book, or what I try to make today, is actually the importance and the relevance of the praxis of theorizing in psychology, which does not undermine all other critical psychologies that exist, but still sort of say the idea is that theorizing is a worthwhile project. O que ele está fazendo agora é desenvolver, quer dizer, melhor a ideia da praxis de teorizar em psicologia como uma praxis, sem diminuir outras iniciativas, é claro, dentro da psicologia crítica. Sobre... a outra pergunta seria: há muitas psicologias de diferentes bases teóricas e epistemológicas que se autodescrevem como críticas. Mais comumente, elas pensam ser a única psicologia que é verdadeiramente crítica. Como você vê essa pluralidade de significados e se poderiam existir várias psicologias críticas? There are many psychologists that say they are the only critical psychology in different epistemological approaches, but in fact we have a plurality of meanings, and we would like to know what you think about this diversity of critical psychology and this dispute, I suppose. Yeah, I completely agree that, and what we need, I think, is much more a coalition among various critical psychologists rather than a competition. So, I think I am a supporter of diversity of approaches, and my own background is, of course, in German critical psychology, and German critical psychology was very much, narrow-minded, in my view, by assuming that this is the best critical psychology that exists in the world without even knowing what's happening in other countries. There's a certain mentality also in progressive or critical approaches to assume that one's approach is the best approach. And as I said before, I want to move away from that type of grandiosity because of the cultural diversity. And there's critical psychology in Europe, in North America, in South America, in Africa, in Asia. I've seen people in Indonesia and in India working on critical psychology. And some of them have very, very different traditions from a European tradition. Ok, ele está dizendo que ele é muito mais a favor de uma coalizão entre as diferentes psicologias críticas do que propriamente de um choque, né, de uma disputa. Ele mesmo foi criado numa tradição de uma teoria crítica da psicologia, que é a psicologia do Rollskamp, né, German Critical Psychology, e que ele mesmo acredita que tem um tanto quanto estreita, limitada de alguma forma, e que é necessário fazer mas ao mesmo tempo tem muitas qualidades, e que é necessário fazer esse diálogo aí, mesmo com outras psicologias críticas de outras origens. Está falando da China, da Indonésia, diferentes países têm psicologia crítica. Go on, Thomas, please. Yeah, so, I think we have to account nowadays for the diversity and complexity of critical psychologists around the world. Sim, nós temos que prestar atenção, né, nas psicologias críticas em sua diversidade aí mundo afora. Gente, para quem não conhece, o Thomas organizou, em 2014, foi publicado a Enciclopédia de Psicologia Crítica. I'm saying that you organized the Encyclopedia of Critical Psychology.
que agrega pesquisadores de todo mundo, né, diferentes, um trabalho muito arrojado do Thomas. Aqui no grupo de estudos, Gisele, a gente leu a parte da Enciclopédia Crítica, selecionamos alguns verbetes e discutimos aqui em grupo. He's saying that they discussed some of the entries of the Encyclopedia of Critical Psychology in Cliopsyche's group. Yeah, I mean, even I find some entries in there, less well developed than other entries, and maybe some entries even problematic. But on the other hand, there's plenty of them that I actually would agree with and I like. So, and again, that's the plurality of subjectivities that critical psychologists have. Ele gosta mais de alguns verbetes do que de outros. Alguns verbetes são problemáticos, mas outros ele acha muito bons, e que, novamente, quer dizer, diversidade de subjetividades que compõem a psicologia crítica, que está ali. Bem, a nossa terceira pergunta seria que, no capítulo O que é violência epistemológica nas ciências sociais, o Thomas traz o debate a questão de considerar a violência epistemológica como um crime de ódio acadêmico, e, nesse sentido, sugere que o conceito de violência epistemológica seja apenas descritivo e não jurídico. Nesse sentido, não seria interessante pensá-la juridicamente para conter os cientistas que a cometem? Existe uma explicação para não levar essas violências ao nível jurídico da interpretação? You spoke in the chapter on epistemological violence that it's necessary to consider the possibility of talking of hate crime in academy, hate crime related to the epistemological violence. Do you think it would be interesting? Do you think one should take this, let's say, crime in also in a legal perspective? I moved a little bit away from the legal discussion of hate crimes, so to say, after this publication. And the reason is, I think, that more than the legal discussion, I am actually interested in the epistemological dimension. And what happens in the epistemological dimension is that many works by scientific racists have been retracted recently. So, for example, the work by Philip Rushton has been retracted by journals. And so I think you have a natural development that journal editors, publishers start to argue that what's presented as knowledge is actually not really knowledge, is something else. And so you have a natural process, or not a natural process, but you have I guess a historical process where those people who wrote those articles have been retracted from journals, and that gives a certain satisfaction to me. But of course, there's still people out there that promote scientific racism. Ele está dizendo que ele se afastou um pouco da discussão jurídica mesmo dos crimes de ódio. Ele está mais interessado atualmente numa discussão epistemológica disso, e acredita que existe um certo processo natural, digamos assim, de crítica, né, dessas iniciativas. Citou um exemplo de um autor que foi recentemente, teve artigos eliminados por conta desse dano, né, potencial aqui que eles podem causar. And in the Canadian system, for example, it is very difficult to move forward with legal action against scientists who write those things. So I think that Thomas, we can't hear you. Please
It was difficult to hear you. Repeat, please. Can you hear me now? In the Canadian context. Frozen. You're frozen. Okay. Now, please try again. In the Canadian context, legal cases against academics who write those things are not successful. But if there is a legal framework that allows that, then I would say go forward with that. And I'm not sure what's possible in Brazil, but if it's possible, why not? But in the Canadian context, it's not possible at the moment. No Canadá, nesse momento, não é possível judicializar isso, né? Esse tipo de interpretação. Então, ele falou mais dessas outras possibilidades, mas ele não sabe o que seria possível fazer no Brasil contra esse tipo de interpretação racista. O autor ao qual ele se referia, né, que teve seus artigos eliminados aí de periódicos, chama-se Philip Rushton. Thank you, Thomas. Bem, nossa próxima pergunta seria referente à publicação do Thomas no primeiro semestre desse ano, na revista Theory and Psychology, de uma edição especial com o título Teorizando a Psicologia da Desglobalização, na qual ele é editor e autor de um dos artigos. A gente queria saber sobre o que se trata teorizar uma psicologia da desglobalização e quais são seus impactos para países periféricos como o Brasil. He refers to a paper that you published in Theory and Psychology recently, in that you theorize the deglobalization, I think, and he's interested in knowing what you think that could possibly mean to Brazil. É isso, né? Para o Brasil. I mean, I think that the problem is that deglobalizing subjectivities which thrive on nationalism and xenophobia and right-wing populism are becoming obviously more popular in many countries around the world. And my question is, and that's a political question, of course, how can people who espouse an anti-globalizing subjectivity, which means that they do not accept neoliberal capitalism as a given and understand some of the problems, existential crises that I listed before as a result also of neoliberal capitalism, how can that be promoted as opposed to a deglobalizing subjectivity, which seems to resonate with lots of people for reasons that obviously need to be studied and have been identified to a certain degree. But yeah, Gisele, yeah. Ok. Ele considera que essa questão da deglobalização, ela precisa ser estudada, os sujeitos que vão no caminho oposto da globalização, que essas iniciativas de globalistas, né, penso que está falando um pouco nas diferentes formas de fascismo que estão crescendo, elas florescem digamos, um apego ao nacionalismo que as pessoas têm, que é preciso estudar esse processo que não está implicado necessariamente no neoliberalismo. Go on, please. Yeah, I mean, I think the main problem of a deglobalizing subjectivity is to attribute the pathologies of capitalism to, minorities, subhumans, migrants, even a few educated elites like at universities. So I think there's an attribution mistake, and they don't attribute it to neoliberal capitalism. And the question is, what can one do
and that's sort of a political question, from a progressive or left or socialist perspective, in countering that deglobalizing subjectivity, because I think it's maybe easier to blame the other than to identify the pathologies in a system. That's very difficult, I think. É importante a gente relacionar esse processo de globalização às patologias do capitalismo, relacionadas às minorias, ao subhumanismo, entre outras, que precisam ser melhor avaliadas, enfim, acho que basicamente é isso. Bem, a nossa última pergunta é referente à implementação, né, de pós-graduação em História da Psicologia. Nós queríamos saber quais são as dificuldades nessa implementação e como foi para o Thomas e os outros professores na York University. They're interested in knowing how it was at York University, the implementation of the graduate program of History and Theory of Psychology. What was your experience about that? Because it's very rare, I suppose. Yes, but I wanted to also ask back how Jose is his name? Jose? How Jose perceives, so it's more conversation, how Jose perceives deglobalizing subjectivity in Brazil. I would be very interested if you read this article, whether he thinks that what I describe as deglobalizing and anti-globalizing subjectivity, how this matches up actually in Brazil. I would be very interested in hearing about that. But to answer the question, the implementation of the program has a long history, and of course goes back to people like Kurt Danziger, who established this program with a few other colleagues at the time, many years ago in the 1980s. And then, of course, you have different changes and modifications. And originally we were called the History Theory program. Now we're Historical Theoretical Critical Studies of Psychology program. And I think the program does okay, but there's always small attacks coming from a few colleagues, not the administration yet, because the administration in a neoliberal mode just asks how many graduate students are there, how many students are in your courses, and if you sort of say fulfill those administrative goals, nobody's going to complain about it. But there's a few individuals who don't like the program for sure. And what happened is that certain required courses have been dropped over the years for the other programs in the credit program in psychology. A fundação do programa remete ao trabalho do Kurt Danziger e ao de outros colegas lá nos anos 80, que começa se chamando História e Teoria da Psicologia, tal como eu falei, mas ele me corrigiu e disse que são estudos críticos em estudos em História e Teoria da Psicologia hoje em dia, que de modo geral ele é bem recebido e sempre, é claro, há ataques, né? Mas o programa tem se saído bem, tem ido bem, está recebendo visitantes, né? Professores aí visitantes, enfim, outros pesquisadores, está conseguindo se manter aí com os grants necessários, né? Os apoios que são necessários. It might be more difficult to attract history of psychology students than students interested in theory at the moment in our context. And because, you have students interested in critical race theory or feminist theory, and it seems, so to say, to be a bigger interest at the moment than
generic history of psychology. I mean, that is one of our experiences. Mais fácil encontrar pessoas, estudantes interessados em história da psicologia do que em teoria, exceto, por exemplo, teoria feminista, né, que tem mais procura, um pouco de teoria crítica aí, mas, de modo geral, o estudo de história da psicologia em geral, isso é algo que já há bastante tempo prevalece no programa, que é História da Psicologia. But coming back, I mean, eu estou acrescentando. Deglobalizing subjectivity. Does he have any thoughts on that? Yes, sure. Ok, of course. Ele quer saber o que você pensa, Zé, sobre as subjetividades deglobalizantes no Brasil, como você pode falar um pouco sobre isso, como você percebe que isso está acontecendo no Brasil também, já que vocês leram aí o material dele. Gisele, na verdade, eu não tive a oportunidade de ler o artigo, já que a Theory in Psychology é gravada, né, mediante apagamento. Eu consegui só ler a introdução do dossiê, né, que tem uma introdução do Thomas e de outro autor, e também a introdução do artigo do Thomas. Mas me pareceu muito interessante pensar essa questão da desglobalização com o que acontece aqui agora no Brasil, principalmente a gente pensando no que o Thomas falou do nacionalismo, né, que é um movimento... Hã? Não, é que se a gente pensar no movimento que aconteceu aqui politicamente nos últimos anos, né, com a escolha do presidente, pensar essa questão do nacionalismo está muito presente aqui no Brasil, e eu acho que não só isso, né, o Thomas também levanta a questão da Covid, das guerras, as questões econômicas, eu acredito que a gente pode sim também pensar alguma contribuição daqui do Brasil para pensar essa ideia da desglobalização. He's saying that it was not possible to read your paper in full because it was paid, there was a fee to access, but he read the introduction of your paper and also your preface, I suppose, to the dossier. And but he believes that here in Brazil we are also going through this movement of the globalization. We had a very difficult political process recently, and a lot of questions regarding nationalism and so on and so forth. But we thank you, Thomas, if you can send us all this paper. Yeah, no, everybody. That's I just wanted to add. Anybody who needs anything of my works, I'm happy to send them for free, of course. So just send me an email, and I'm happy to send it to people. It's not a problem. Sim, tá todo mundo convidado a mandar um e-mail a ele, que ele vai mandar os trabalhos dele completos. Então a gente agradece a todo mundo. Thank you. Gisele, eu queria agradecer, então, a presença do Thomas aqui e passar para as perguntas do YouTube. Pedir para você passar para as perguntas do YouTube. Ok. Como é que eu consigo ver? Alguém compilou, pessoal? Ok. Thomas, now we are answering the questions from the public, from YouTube. Is that okay? Okay, they are translated. How can psychology... Então, vou traduzir aqui, né, para o pessoal aí, para o português, como como a psicologia pode trabalhar de forma, vamos dizer assim, numa igualdade só um minutinho, deixa eu ler tudo. Contra os meios de comunicação em massa, internet ou fontes tradicionais que silenciam sobre a existência dos subhumanos e os superexpõem a uma enorme... os ignora e os odeia. Quer dizer, como que a gente consegue lutar contra essa invisibilização dos subhumanos? Thomas, please, you can answer.
Well, that's a difficult question, but I think there are examples where it can be shown that if psychology as a profession takes a stand, it has actually an impact. So, for example, the American Psychological Association published 2 years ago now, and admitting that that there was racism in the history of psychology, and that psychology contributed to racism in psychology, and also that there were white epistemologies when it came to psychology. So you have a professional organization that takes a stand. I think that is one approach. Another approach, of course, is I think we have a solidarity of approaches, and it cannot just be psychology. It has to be in collaboration with other mass media, and I understand some of them are small and maybe more marginal, but there are actually outlets there that can reach numbers of people with a more progressive and social justice oriented view of the world, in contrast to the mass media. And it's in that sense it's a collective approach by progressive minded people to address some of those issues, working in a diversity of jobs, not just in psychology. So I don't have an easy solution to these issues, but to suggest that progressive forces have to show solidarity and collective action. Existem dois caminhos, na opinião dele. Um dele é a psicologia tomar posição contra essa invisibilização, a gente pode dizer o mesmo hiperexposição, que é feita das pessoas que estão nessa condição de subhumanidade. Estou como exemplo a posição recentemente tomada pela Associação Americana de Psicologia, e que eventualmente está se posicionando de forma aí mais crítica, então entendo que seria por meio aí desse posicionamento público. E uma outra dimensão que teria associando esforços com outros interessados em realizar uma abordagem crítica da sociedade, e ele cita, por exemplo, é claro que os meios de comunicação hegemônicos vão ter uma postura acrítica para o status quo, mas a gente tem também vários meios de comunicação que não aderem a isso, e outras áreas que também têm interesse em expor essa exploração aí da figura humana também. Mas é uma questão complexa, ele falou. Thomas, do you want to move forward to go on with this question? Yeah. Ok. Outra questão, então, gente, por favor. Essa questão do Renato Gonzalez, obrigada pela sua questão, Renato. Nós temos outras questões, gente, do YouTube? Essa foi a única questão. That was the only question, Thomas. No further questions. Okay. I think we may proceed to the ending of this activity. Ana, would you like to make a comment? Thank you, José. Obrigada, José, pela sua participação, e ao Renato também pela questão, e todos os membros do Clube Psique. Ana. Eu quero agradecer demais ao Thomas por esta oportunidade de estar presente, não é? Mesmo que seja online, é um certo tipo de presença que agrada muito a todos nós, né? Torna mais próximo, e falar do sucesso que o livro e os trabalhos do Thomas estão fazendo, pelo menos aqui no Laboratório Clube Psique. Thank you, Thomas, very much. Thank you. Obrigada também, Gisele. Ok, obrigada eu, Ana.
Ana thanks you for your participation, even if in a long distance, it's always a form of presence. And they're very pleased with your participation in your book. It's been a great success amongst the members of the Clio Psiques group, and and she thanked also to me. Thomas, please, do you want to say final words? Yeah, I would thank you for participating in this event, and hopefully there is a day where we can see each other in person again. Muito obrigada a todos pela participação nesse evento, e ele espera que possamos todos nos encontrar pessoalmente um dia, né, que ele possa encontrar todo mundo. Thank you. Tchau, então. Goodbye. Thank you very much, Thomas. I think we can close the session, and thank you for giving us this book, your reflections. E obrigada a todo mundo no YouTube também pela participação. A gente se vê por aí. Um beijo, gente. Kisses to everyone. Bye-bye. Bye, bye. Bye-bye.